Nós falamos em outros vídeos sobre empreendedorismo, de características contemporâneas do ambiente empreendedor e falamos também sobre o empreendedor intrínseco, aquele empreendedor puro sangue, aquele empreendedor genuíno, e falamos de dois tipos, do empreendedor de tese e o empreendedor de oportunidades. Entretanto, inúmeras outras pessoas podem querer empreender e que não tenham as características psicológicas que foram descritas no empreendedor intrínseco. Vamos falar um pouco de outras profissões e características ligadas a outras profissões. Vamos começar falando daquilo que seria o CEO, que parece muito próximo do empreendedor, que trabalha muitas vezes ligado, ao empreendedor e é o presidente da companhia, o vice-presidente ou até um alto executivo. Eles transitam às vezes entre esses cargos, eu vou reduzir isso a CEO, mas vou falar um pouco desse perfil psicológico. O empreendedor intrínseco, ele tem uma capacidade de começar do zero, às vezes sequencialmente, em situações muito adversas, e encontrar um modo de transformar aquilo, eventualmente até num império ou numa grande empresa. O que acontece com o CEO? O CEO, se a gente fosse fazer uma comparação militar, se o empreendedor ele consegue pegar um bando de arruaceiros na rua, transformar esse bando num grupo disciplinado, depois numa guerrilha, se refugiar com essa guerrilha nas matas, nos morros, nos arredores e começar a atacar um governo ditatorial que ele quer derrubar naquele país. Depois ele consegue, com essa guerrilha, formar uma grande frente guerrilheira, depois ele derruba militarmente esse exército, consegue tomar o poder. Alexandre o Grande, quando avança sobre a Pérsia, depois avança sobre o Oriente, depois vai para a Índia e queria ir até a China, até que os generais uma hora falaram chega. O empreendedor, ele tem essa capacidade de ir construindo seus impérios. O CEO, em geral, é aquele que é o general, é o que vai perenizar aquele império. Se você der a ele um exército bem organizado, um império, ele é mais competente que o empreendedor para criar processos, para criar planos consistentes, para criar um follow-up, planos de carreira, para ter uma motivação que não seja no grito arregimentando os soldados e o exército em torno de uma visão, mas criar uma motivação mais interna do sujeito, criar uma coesão diferente no grupo. Os estudos têm mostrado que os CEOs podem ter várias características, mais team building, menos democráticos, mais impositivos, que delegam melhor, centralizam melhor. Hoje nós temos a ideia do CEO ideal, que é um CEO que combina com a mentalidade da década de 20, que então trabalha com transparência, com responsabilidade social, com sustentabilidade, com participação. Entretanto, uma característica comum a todos os CEOs de todo o tempo é sempre a mesma. A característica que é transcultural é a capacidade de transformar uma visão num processo e garantir que ele aconteça. Em geral, os CEOs também têm muita energia. Tem um razoável grau de mitocôndrias mágicas. Podem ser tão mágicas quanto as do empreendedor, ou um pouco menos, mas estão acima da média da população. São pessoas que têm uma energia excepcional. Entretanto, diferentemente do empreendedor intrínseco, que não tem muita paciência para depois que ele estabeleceu o seu império, a sua empresa, ou até um modelo de governança, ou até mesmo alguns empreendedores têm paciência de entrar em detalhes e criar processos, mas o empreendedor não tem paciência de seguir isto. Ele está tomado por ideias. O CEO, ele pode ser um grande estrategista e ter uma veia de intrapreneur, alguém que dentro da empresa e com a empresa constituída, ele é capaz de ter uma visão, às vezes até melhor do que o empreendedor, e sugerir boas estratégias, se associar. Ele é capaz de fazer isso, mas ele, acima de tudo, consegue garantir que a consistência aconteça, o follow-up aconteça. São espécimes, são animais, são naturezas, são DNAs diferentes. O empreendedor de tese, o empreendedor de oportunidades e o CEO ou o alto executivo. É possível uma transição de um para outro? É possível, com frequência eu vejo no meu consultório um CEO que resolveu empreender, um empreendedor que resolveu ele mesmo ser CEO da sua empresa de maneira mais definitiva, ser o operador mais perene. Até certo ponto mas nós vamos discutir em outros encontros as limitações, qualidades desse tipo de movimento.
Outras profissões que também podem ser, em algum momento, transplantadas, né, para o empreendedorismo, podem não ser a função, a profissão de executivo, de autoexecutivo, mas, por exemplo, de profissional liberal. Vamos chamar aqui de profissional liberal o médico, o cirurgião, o dentista, o advogado. O profissional liberal, ele na sua essência, ele é um artesão. O que ele faz é que ele tem uma paixão por algum tipo de conhecimento aplicado. Pode ser área do direito, pode ser publicidade, pode ser medicina. E para ele, muitas vezes, poder exercer isto é necessário empreender, porque ele pode ser um funcionário, mas para ele poder, na sua plenitude, exercer a sua atividade, o advogado abre uma banca de advocacia sozinho ou associado a outros. O cirurgião abre uma clínica, eventualmente. O publicitário abre uma agência. Então, ele deixa de ser funcionário e ele vai fazer o seu trabalho autoral com mais liberdade, veiculando o seu trabalho no formato de uma empresa. Entretanto, o que motiva esse homem, ou essa mulher, essa pessoa, não é algo semelhante ao que motiva o CEO, ou o empreendedor de tese, ou o empreendedor de oportunidades. Na verdade, ele é apaixonado pela área dele. Eu vou dar um exemplo que me ocorre de alguém que eu atendi, que era um médico extremamente bem-sucedido e herdeiro de uma certa quantia, e ele resolveu abrir um hospital, uma certa especialidade. Ele era tão apaixonado por medicina e pela especialidade que ele resolveu fazer o melhor hospital naquela especialidade, com os equipamentos mais maravilhosos. Era quase que uma boutique de medicina, mas não uma boutique de luxo, era para atender o público em geral, inclusive também de baixa renda, porque ele era apaixonado por medicina. A grande alegria desse homem era chegar nesse hospital e olhar os equipamentos. Falar, nossa, mas que maravilha, olha só esse equipamento de última geração para fazer neuroimagem. Olha que maravilha essa sala de cirurgia com um equipamento especial de asepsia. Para poder fazer tudo isso, ele se serviu da empresa hospital. E advogados, a gente vê coisas semelhantes, e outras áreas também. Até mesmo um chefe de cozinha que adora cozinhar e tem lá uma enorme alegria abrindo lá o seu restaurante, que é uma empresa, pode até ter 2 unidades, mas a grande alegria dele é esse trabalho artesanal. Professor que abre o seu cursinho, a sua escola, né, a professora, etc. A diferença é que se esse sujeito começar a ter sucesso, ele vai começar a ser chamado pelo mercado, pelas ofertas que virão a empreender. Você não quer pegar esse seu hospital e tem uma demanda por hospitais parecidos em outras cidades, abrir uma filial, você não quer expandir, a gente oferece aqui capital barato e você ainda expande para outra especialidade, o chefe de cozinha, você não quer fazer uma franquia e por aí afora. É possível que esse profissional liberal, em algum momento, descubra dentro de si uma fera empreendedora, porque o empreendedor tem um certo nível de fera, tem um tigre no peito de um empreendedor, e que ele comece a ficar tão entusiasmado com a empresa que ele agora pega aquele hospital, compra um laboratório de análises clínicas, associa o hospital, abre uma rede de franquias, abre hospitais em outras cidades. Ele agora virou um empresário, ele começa a se desinteressar de medicina, ele não fica mais encantado de ver aquele equipamento. A mesma coisa o engenheiro que tinha lá sua construtora e o arquiteto e por aí afora. Então é possível sim que um profissional liberal descubra depois de algum tempo que ele não é mais um profissional liberal. Aflora dentro dele um outro animal, um outro potencial que ele tinha. Mas é comum que isso também não aconteça, que ele acabe querendo empreender pela ideia da coisa, porque o mercado pede, porque há uma lógica das coisas e fica difícil para ele manter aquela boutique. Lembra em outro vídeo que eu disse que se você ficar tendo sucesso num certo nicho, o mercado contemporâneo tem uma característica diferente dos anos 60, 70 até início de 80, que é difícil manter um nicho. Quando você tem um sucesso e uma qualidade excepcional, esse nicho acaba sendo invadido por concorrentes, ele começa a se tornar obsoleto e você é obrigado a ter características empreendedoras para manter esse seu encantador hospital funcionando.
Portanto, as pessoas acabam tendo que desenvolver habilidades empreendedoras. Mas nessa caracterização do que é um CEO, do que é um profissional liberal, nós vemos que, em essência, embora ambos possam transitar para o empreendedorismo, não são empreendedores intrínsecos. Há outras profissões também, por exemplo, o engenheiro, que nós podemos chamar de uma espécie de tecnólogo, no sentido em que ele faz uma tecnologia aplicada. A ciência da física, a engenharia dos materiais, ela é aplicada a coisas práticas. Esse sujeito, ele não tem no mercado, né, uma profissão como um profissional liberal, mas ele é muito parecido. Ele é apaixonado pela artesania, ele fica encantado de saber que aquele parafuso que ele está usando naquela obra e que ele está ali, né, mandando instalar, vai aguentar as intempéries e tem uma qualidade que vai durar, né, 200 anos, porque é um equipamento especial que não enferruja, aí não enverga, etc. E ele fica tão encantado com a qualidade da solução de engenharia. Ele é alguém também apaixonado por soluções técnicas. É parecido, mas não é igual ao profissional liberal, mas também tem essa visão mais ligada ao processo, mais ligada à paixão e à artesania, menos ao trabalho autoral. O profissional liberal, ele tem uma característica mais autoral, o que não acontece tanto com a tecnologia aplicada. Também esse sujeito ligado à tecnologia aplicada, não precisa ser só engenheiro, programador, pessoas em áreas mais técnicas, ainda que tenham feito pós-graduação. Quando eu digo área técnica, não me refiro a um curso técnico só, são estudos e áreas e formações mais técnicas. Esse sujeito, ele pode sim também migrar para o empreendedorismo, mas igualmente ao profissional liberal que o faça, ele não é empreendedor intrínseco, ele vai ter que adquirir algumas capacidades, aprender algumas estratégias que não são da natureza imediata dele. Para você empreender, tal como em outras atividades da vida, é de um extremo valor você se conhecer, você perceber o que te motiva, as suas características, o seu grau de energia, o que faz você acordar de manhã, o que te atrapalha, o que você não gosta. Tudo isso vai te ajudar a entender o que você precisaria para eventualmente empreender e qual a melhor maneira de você empreender e se sentir confortável e ao mesmo tempo eficaz empreendendo. Nos próximos vídeos nós vamos agora abordar outras profissões e mais para frente nós vamos falar de características psicológicas que não têm a ver com o quanto você é afeito a uma profissão, mas se você é alguém que trabalha em equipe, se você é mais outdoors, indoors e outras coisas que você também deve levar em conta no seu autoconhecimento para poder se preparar para uma atividade empreendedora.